Oi, gente, Doroti, do NetWeaving para Negócios. Hoje a gente está aqui no SofaCast recebendo doutora Gabriela Madeira, dentista de profissão e minha amiga de coração. Gabriela, a gente se conhece já há mais de 20 anos, nossos filhos estudaram juntos, nós temos aí uma história maravilhosa para contar, mas a Gabriela é uma querida que entrou agora para o NetWeaving, consegui trazer a Gabriela para o NetWeaving, mas o que eu gostaria de colocar aqui, a Gabriela tem várias formações, mas a última formação, a Gabriela tem formação em especialidade em gestão hospitalar, né? Tem também formação em câncer bucal. E o mais interessante, a última foi de harmonização facial. Mas o que eu achei mais interessante nessa harmonização facial, conversando com ela, porque a gente, né, amiga fazendo botox e tudo mais, é lógico, né, que você se interessa. Mas o mais interessante foi o propósito que ela foi fazer essa parte de harmonização facial. Mas isso no papo a gente vai comentar e a gente vai falar, é só para a gente não esquecer. Gabi, seja bem-vinda, Obrigada. amiguinha! É um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Gabriela, eu tenho 28 anos já de profissão e a minha história na odontologia foi assim, eu fui fazer odontologia porque eu usei aparelho quando eu era criança, eu usei aparelho durante 15 anos e por ter contato, né, com um dentista que era professor e ele foi me explicando como funcionava o mecanismo do aparelho, eu comecei a tomar gosto pela odontologia. Fazendo faculdade, eu desisti da ortodontia, gostei muito da pério, que é aquela parte de gengiva. Achava muito bonito o trabalho da gengivectomia, toda aquela parte que melhora o sorriso das pessoas através da parte gengival. Durante algum tempo eu queria fazer especialização, mas era recém-formada, ainda não tinha dinheiro, né, não tinha a parte financeira. Só que aconteceu algumas coisas na minha vida que me levaram a conhecer mais essa parte de câncer, né. E eu pensava um pouquinho o que que eu conhecia disso, né. Na faculdade a gente tem isso muito superficial, né, a gente tem algum conhecimento sobre isso, mas não tem muita prática. E aí eu tive a oportunidade de vendo até num jornal da PCD que existia essa especialização, eu resolvi fazer a prova. E como eu estava já há 5 anos, né, afastada dessa parte toda de estudar, né, de ter contato com essa odontologia mais teórica, eu pensei comigo, se eu conseguir, né, passar na prova é porque é para fazer. E foi o que aconteceu. Fiz a prova, passei e resolvi então entrar nesse mundo, né, da parte de lesão, da parte de câncer de boca. E fui estudando, né, tive a oportunidade de fazer um estágio no Instituto do Câncer, Arnaldo Vieira de Carvalho, e lá eu tive contato com muitos pacientes, né, tanto de câncer de boca como de câncer em outras regiões. Eu fiquei lá fazendo estágio, depois eu continuei, né, eles falam que a gente quer ser, quer ficar lá, né, como, na verdade, um voluntário, né, a gente não era contratado, e eu acabei ficando lá 14 anos. E nesse tempo, a gente vê muita coisa, assim, né, a gente elas são pacientes 100% SUS, e eles não têm, assim, aquela condição de depois de um tratamento, eles melhorarem a parte estética. Eles ficam, restabelecidos totalmente da doença, mas esteticamente, às vezes, não tão, bem quanto antes. Isso foi passando e em 2023 eu saí do trabalho onde eu estava e tive uma vontade, assim, de parar. Já tinha bastante tempo de profissão, meu filho já era grande, já tinha uma condição de repente, parar com tudo, mas cheguei a ficar em casa, achei que também não era tão legal ficar tanto tempo em casa e acabei, tendo contato com a harmonização orofacial.
Na harmonização, a gente está muito acostumado, né, a ver a parte de botox, ver a parte de preenchimento, mas a harmonização ela tem um lado, né, um viés muito interessante, que é a parte funcional. Então você consegue restabelecer a parte funcional de alguns, né, de alguns músculos da face e principalmente essas pessoas que têm cicatrizes, né, que têm algumas sequelas ou de um tratamento por, de repente, um câncer, ou porque são vítimas de algum AVC, algum tratamento que não deu certo por algum motivo, e aí resolvi estudar. E durante todo a minha parte de, né, de novo na faculdade, de novo estudando, eu fui me dedicando um pouco mais a essa área. A gente estuda tudo, mas a parte funcional é bem interessante, né? Não é só você curar um paciente, você tem que restabelecer A esse dignidade paciente dele. e voltar para a sociedade, porque assim, eu ouvi muito no hospital pacientes falando assim, e agora? Eu preferia estar com câncer, porque agora eu não consigo sair de casa, né? Então, isso eu acho que é uma preocupação muito grande. E em hospitais particulares, em outros tipos de serviço, normalmente eles são acompanhados por um cirurgião plástico, tem um outro enfoque. Só que ali, na verdade, a quantidade de pacientes é tão grande, que eles têm um enfoque de cuidar do paciente e tirar a doença. E aí agora, depois de muito tempo, né, fiquei 7 anos afastada de lá, conversando com a Dorothy, e ela estava me falando, fazendo um Espera trabalho. aí um pouquinho. Ela engatou a primeira e foi, né? Vocês perceberam? Eu nem perguntei nada. Ela engatou a primeira e foi. Gente, para vocês terem ideia, o negócio foi tão assim. Eu falo que é Deus mesmo botando a mão, né, no caminho da gente. A Gabriela, a gente, né, teve os filhos, tudo, tal, eles estudaram juntos, e olha, estudaram juntos mesmo, fizeram o prezinho junto, a escola junto, depois fizeram a faculdade juntos, né? Mas a gente sempre, né, oi, oi, tchau, tchau, participava das festinhas, né, e aniversário e tudo mais, mas a gente nunca teve, assim, tanta entrosamento, né, e tudo mais. E numa das conversas, ela virou, ela falou assim, eu gostaria de ser voluntária, e eu não sei aonde que eu poderia, né, você mexe tanto com filantropia, tal, você não tem um lugar para me colocar? Eu falei, eu tenho sim, eu tenho o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo. Aí ela falou assim, você está brincando comigo? Aí eu falei assim, por quê? Eu trabalhei no Instituto de Câncer Dr. Arnaldo como voluntária há muitos anos. Aí eu falei assim, o instituto, lá do Largo do Aroche e tal. Ela falou assim, dentro da Santa Casa. Aí eu falei assim, meu, impossível. Aí ela falou assim, não, é possível, sim, eu trabalhei 14 anos lá. Eu falei assim, gente, então vamos voltar. E aí agora, né, depois de tanto tempo, a semana passada nós fomos lá, conversamos com o diretor-geral. A Gabriela é a nova voluntária, vai trabalhar na UTI lá do Instituto, porque ela tem uma expertise que o Instituto precisa demais, que é justamente toda essa parte de conhecimento que ela tem. Então, nossa, nós estamos muito felizes de tê-la lá dentro. E é isso aí, é a vida, né, cruzando os caminhos de novo. E eu falo, né, tenho consultório aqui em Santana, pertinho, e numa conversa falou, mostrou interesse e está sendo voluntária lá dentro do Instituto. E aí veio, né? Uma coisa puxou a outra, veio ser voluntária, entrou para o NetWeaving, né, Gabi? O que mais? Então, assim, para a gente trabalhar dentro de um hospital, né, dentro de uma UTI, como a Dorothy falou, a gente tem que ter uma especialização de odontologia hospitalar. E a odontologia hospitalar veio muito em função de ter ficado muito tempo dentro do hospital, né? Já há alguns anos se falava disso, né? Que a odontologia teria, né? Assim, uma especialização voltada ao hospital, porque
é importante ter dentista dentro do hospital, dentista dentro da UTI, mas isso demorou um pouco. Então, primeiro isso virou uma habilitação e depois virou especialidade. E eu quis ter essa especialidade justamente por isso, né? Eu vejo uma importância muito grande do dentista dentro do UTI. E a gente batalhou bastante, né, com o dentista, porque é uma área muito médica. E hoje o dentista é respeitado dentro do hospital, né? A gente tem como fazer bastante coisa para minimizar tempo de UTI. É muito interessante esse trabalho. E vou lá fazer um trabalho Com voluntário toda no instituto. certeza. A pessoa que tem câncer, ela muda, né? Toda a parte de saliva, muda, né? Da afta, né? É, assim, o câncer ele acaba eh, minimizando muito a imunidade. Fora isso, o paciente normalmente ele tem que fazer uma quimio e uma radioterapia. A quimioterapia, normalmente, um dos primeiros sinais na boca é o que a gente chama de mucosite, que é aquele monte de afta que faz com que o paciente não consiga se alimentar, né? Se a gente tem uma afta, já incomoda, você imagina uma série de aftas na boca e muitas das vezes essas aftas acabam limitando o tratamento. O paciente não se alimenta e se cai muita resistência, o próprio médico, né, o próprio paciente, o próprio médico que está tratando esse paciente, ele acaba parando o tratamento. E isso é muito ruim, né, para quem está fazendo uma quimioterapia. E a gente sabe, né, que coisas simples, né, como a aplicação de laser local nessas aftas, vai fazer com que isso cicatrize muito mais rápido e não precisa parar, né, de repente uma quimioterapia por causa disso. Então, fora isso, existem alguns outros protocolos que a gente pode fazer. E quando é um paciente de radioterapia, principalmente cabeça e pescoço, na região que vai ser irradiada, é interessante que a gente faça um tratamento prévio à radioterapia, porque esses dentes são muito prejudicados. E para o paciente não parar também a radioterapia no meio do caminho, a gente tem que fazer um protocolo inicial. Só que isso não é uma coisa muito divulgada, né? A gente não vê, assim, um médico falar, olha, antes de você começar o tratamento, passa no dentista. E fora isso, a gente sabe que existem muitas bactérias que estão presentes na boca que podem causar doenças, né? Há um tempo atrás se divulgou bastante sobre a endocardite bacteriana, que é uma bactéria que tem na boca, só que ela adora o coração. Então, já se comprovou isso, né? Principalmente pacientes que têm válvula cardíaca, tem que tomar um cuidado muito especial, porque essa bactéria, enquanto ela está na boca, ela só causa o problema periodontal, né? Que é aquela gengivite, Uhum. mas quando ela vai para o coração, tem muito paciente que morre. Então, a gente, dentista fala que saúde começa pela boca, né? Mas não é mentira, né? Na verdade, a gente às vezes tem um descuido da boca e muita doença pode ser evitada. Já existe agora, que está se falando, né, mais no ano passado, esse ano, que tem principalmente câncer de pâncreas, tem um começo, ou ainda não se prova tanto, de uma bactéria que a gente tem na boca. Então, a gente precisa começar a encarar prevenção, né? O melhor remédio, lógico, para qualquer doença é prevenção. Prevenção. Mas a gente tem coisa para fazer, coisa simples, né? Normalmente o tratamento de boca é muito mais simples, muito menos complexo do que fazer uma rádio, uma quimioterapia Com toda certeza. Mais barato, né? Para mais todo tarde. mundo. É isso aí. Menina, o que você está achando do Netflix? Ah, eu estou gostando muito, né? Primeiro que eu sou empresária há muito pouco tempo, então eu estou aprendendo muita coisa, né? Eu acho bastante interessante que ali ninguém está querendo competir com ninguém, as pessoas estão trocando muito figurinha. Então, assim, já usei de muito colega ali para me ajudar, para começar o meu negócio, né? Sempre trabalhei para outras pessoas, agora eu estou começando um negócio. Então, isso eu acho bastante interessante, né? Eu acho que as pessoas são bem simpáticas, né? Já fiz alguns amigos.
E isso é bem importante, assim, né? A gente está no meio que você pode confiar no outro, né? Às vezes eu tinha uma ideia, assim, né, que de repente seriam concorrentes, né? Mas não vi nada de concorrência até agora. Isso é muito legal, né, Gabi? Isso é muito importante, assim. É isso aí. Eu acho que tudo que eu comecei na vida, assim, eu sempre pedia muito a Deus que se fosse para ser, né, se fosse para acontecer, que desse certo. E deu certo de cara, de primeira, então é porque realmente é uma coisa boa. Que bom. E é isso aí, gente. Você que está aí do outro lado da telinha, está escutando esse podcast, não é por um acaso. Eu não acredito em acaso e também não é acaso que você está aí. Então, eu convido você a vir em uma das nossas reuniões. É muito fácil. Procura a gente no Instagram, Facebook, nas nossas redes sociais, né? NetWeaving para Negócios. Nós temos reuniões de segunda-feira à noite, a partir das 8 horas, quinta-feira pela manhã, a partir das 7 horas, 90 minutos de reunião, muito fácil, uma reunião divertida, um grupo muito divertido, um grupo gourmet, mas que já faturou mais de 2 milhões de negócios fechados só no ano passado. Então, eu convido você a participar, venha conhecer esse projeto fantástico, um projeto inovador, um projeto que também pensa no social, eu acho isso importantíssimo, e um projeto que tem profissionais da estirpe da Gabriela. Então, a gente quer muito que você venha nos conhecer e venha fazer parte também desse time, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus. E Gabi, obrigada por estar aqui, Obrigada eu. tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus. Tchau, obrigada.